Boa noite. Vou abrindo aqui. Pedir para vocês deixarem aí ao lado algum nome que vocês queiram que faça vibração. Boa noite, Márcio. Aqui do lado. Só essa semana, como o Márcio vibrou ontem também, né? Eu não tinha muitos nomes novos. Se vocês tiverem algum nome para mandar aí do lado, por favor, tá? Aí eu vou acompanhando aqui. Eu vou deixar o Face aberto aqui do lado. Se aparecer. Boa noite, Suzete. Show. Tem alguns nomes que eu tenho aqui. Vou colocar aqui. Demetrio Mancilha. Fique à vontade, tá? Não tem muitos nomes hoje, então se quiserem mandar mais alguns aí no chat, tá? Normalmente a gente reúne uma quantidade razoável, hoje tem poucos nomes aqui para vibrar. Cristina Reis, Delma Sever Reis. Legal, Suzete. Lembrando, né, que como a gente foi avisado pelos amigos aí do lado espiritual, essas vibrações realmente estão sendo atendidas, as pessoas têm sido, né, realmente amparadas pelo lado espiritual, tá? Ó, pedir para vocês falando nisso, que é outro item, a água, se tiverem por aí, tá? Pediram sempre para orientar vocês a servir esse copo d'água, que vai receber um tratamento, né? Magnetismo, ou pode ter outras questões também aí, outros fluidos misturados aí, a gente sabe que existe isso dentro, né? As possibilidades da água fluídica, que se chama fluídica, na verdade o pessoal fala que deveria ser magnetizado, mas fluídica mas quando você lê Edgar Armond, ele fala exatamente porque existe essas outras possibilidades de fluidos, então pode ser uma mistura de fluidos, por isso que acabou ficando esse fluidificado que gera alguma polêmica de vez em quando, algum questionamento. Mas eu vou conversar com vocês hoje, pessoal, sobre um assunto que eu comecei numa outra live, que eu comecei a falar sobre o sofrimento. Eu estava falando que eu estava lendo o livro Plenitude, né? E a gente chegou, né, falou sobre os motivos do sofrimento e chegamos aí na questão da cessação do sofrimento. Só copiando o nome aqui, Zete. Kátia Hirosa. E indo até esse ponto, o próximo, né, que a gente começou a falar sobre cessação do sofrimento, o próximo seria o caminho, né? Quais são os passos para a cessação do sofrimento? Então, conhecimento prévio, né? Lembrando que eu comentei sobre isso na última live, uma frase que demonstra o que é o sofrimento, por que temos o sofrimento, né? Então, a gente considerar-se que os sofrimentos são causados pelos desconcertos do espírito, que desarmoniza o fluxo de energia, permitindo a instalação das enfermidades físicas, mentais e morais. A forma eficaz para que se cesse deve atingir o seu fulcro gerador, graças a cujo comportamento será interrompida a onda perturbadora. Na mente lúcida surgirá então a tranquilidade encarregada de produzir a saúde,
que se irradiará por todo o organismo, produzindo equilíbrio. Assim, os caminhos constituirão o seu remédio eficiente. Ou seja, né? Então, partindo do princípio que lá na consciência, né, nos princípios mentais, está o sofrimento, né, que eles vão gerar esse distúrbio energético, né, e que através dessas sensações, essas emoções, né, mais relacionadas ao amor, à caridade, você restabelece esse equilíbrio. Então a gente vai começar a falar, né, primeiro a Joana de Ângeles, ela sempre vai para vários autores diferentes, desde a psicologia com Jung até budismo e Jesus. E quando ela vem falar dos caminhos, né, para a cessação do sofrimento, ela fala do budismo primeiro. E tem uma frase interessante que a gente sempre fica pensando, o que é meditar, né, ficar simplesmente em silêncio, etc. Né? Então tem uma definição bem legal aqui. Meditar é aplicar a concentração na busca de Deus interiormente, com a determinação e constância. Seu objetivo único é atingir o fluxo divino e conhecer Deus, senti-lo e alimentar-se da sua energia. É o estado de quietação mental. Olha que interessante, né? Que foi mais ou menos o que a gente tentou, através de uma estratégia, né? Fazer no nosso último encontro aqui, que foi ir se desligando da parte material, de cargos, de pensamentos, de sentimentos, deixando as nossas personas, né, o trabalhador, a dona de casa também, que cuida dos filhos, e tirando todos esses papéis que a gente acaba exercendo ao longo do dia, para ver o que sobra e tentar essa conexão. E é mais ou menos isso, essa concentração constante. E como eu falou, se você está tentando encontrar Deus, né, a gente vê de acordo com o comportamento no mundo de provas e expiações, a gente está bem longe ainda. Então é um trabalho constante, um trabalho árduo, um trabalho demorado, e que é difícil a gente se identificar direto assim com Deus por muito tempo, mas a gente consegue ter alguns momentos rápidos, né? Como eu comentei na última lá, que às vezes olhando a natureza você dá aquela desligada e o tempo passa e você não percebe, e de repente você volta e aí você já está pensando acelerar de novo, você fala, nossa, que momento foi aquele, né? Eu perdi e não consigo voltar, e a gente tem que ir exercitando para conseguir manter isso por mais tempo ao longo do nosso dia. E depois fala também, né, da questão do caminho através de Jesus. Jesus já falou, Jesus, portador de equilíbrio pleno, considerava o amor como uma causa única para a realização do ideal do ser. Ou seja, aí Jesus já começa a colocar um pouco mais em prática, né, a ação, porque a vida dele foi assim, né? Ele passou a vida inteira andando, palestrando e curando. Essa foi a passagem de Jesus aqui, pelo menos da parte que a gente tem bastante, né? Ele deve ter acumulado conhecimentos, na verdade despertado conhecimentos, né, antes, mas a passagem que a gente conhece foi basicamente isso: caminhar, curar, palestrar. Então, trabalho, né? Ele não ficou sentado meditando. É lógico que Buda também teve sua participação, deu diversos conselhos para muita gente, muito provavelmente, desse despertamento dele. Mas Jesus, a gente viu que foi uma vida dura, né? Uma vida muito dura, muito direta no trabalho, focada em recuperar o máximo de pessoas, né? Cada um teve sua contribuição, mas eu acredito que o caminho de Jesus aqui, pra gente hoje no dia a dia, né? Os dois podem ser usados, um para você ter os seus momentos de reflexão e o outro, né, para você praticar, né? Porque a gente às vezes tem que começar na prática mesmo, simplesmente fazendo, até que a intenção começa a crescer dentro da gente, a paixão por fazer isso vai crescendo dentro da gente. Então, fala-se aqui um pouquinho, Joana de Ângeles fala das distonias, né? A somatização dos problemas emocionais que decorrem da insegurança e do medo, da mágoa e do ódio, do rancor e do ciúme é responsável por graves patologias orgânicas, assim como as diversas enfermidades físicas, produzindo distonias emocionais e perturbações psíquicas lamentáveis. Ou seja, de novo, né, aqueles pensamentos errados que a gente tem, né, criando essas distonias emocionais, essa incongruência, né, entre como o nosso corpo age, como a gente pensa, como a gente se sente, né, e isso vai causando esses problemas físicos, né. E o amor agindo sobre essas distonias, né, quando o amor, conforme o conceito de Jesus, assenhoreia-se do ser humano, vitaliza-o e irradia paz, gerando uma psicosfera rica de vibrações de equilíbrio, graças às quais a saúde se exterioriza de forma positiva, inundando a vida de esperança, de altruísmo e de realizações edificantes. Ou seja, não só isso te faz bem, mas como emite, né, até isso a gente trazendo para o momento atual, a gente vai fazer uma vibração.
Então, é bom que esses sentimentos, esse condicionamento que a gente vai fazendo durante a palestra, de trazer o amor e ter uma intenção real, comece a tomar conta da gente para que a gente consiga vibrar de forma adequada e que para as pessoas às quais a gente coloca o nome e as que a gente também não põe, para que essas vibrações cheguem até elas de forma adequada, né? E aí, falando de um outro livro da Joana de Ângeles, que depois eu vou conversar mais com vocês, que é Jesus e o Evangelho na Atualidade, acho que é esse, eu não lembro, tenho certeza. Mas ela fala, durante o livro, ela comenta que Jesus teve seus sofrimentos, né, físicos, né, por caminhar muito, andou no deserto, né, foi açoitado, etc. Mas ele nunca ficou doente, segundo Joana de Ângeles. Ele nunca adoeceu, porque Joana de Ângeles foi Joana de Cusa, né, que também seguiu Jesus, né, em uma das encarnações. E ele nunca, segundo ela, ele nunca adoeceu, porque mentalmente e moralmente ele estava em perfeitas condições. Então isso faz muito sentido se a gente começa a entender as doenças hoje em dia, né, e por que adoecemos. Então Jesus provavelmente, né, é um ser que não seria, né? Lógico, a parte física inevitável, né, ele foi atacado, teve a questão de andar muito, provavelmente se machucou e etc. Mas doença, uma gripe, uma coisa do tipo, ele nunca teve. E ele sempre esteve no meio dos doentes, sabe que curioso, né? E aí, ela começa a falar de algumas formas para que a gente siga esse caminho e alguns passos que a gente tem que dar ao longo desse caminho, ou seja, como quebrar essa caminhada. O primeiro passo que ela dá é ver o próximo como você vê os seus pais e suas mães, né? Ela primeiro começa da seguinte forma: inicialmente, deve o homem reconhecer todos os seres como se fossem a manifestação dos seus próprios pais, que lhes facultaram a vida física, especialmente a mãe, pelos sacrifícios que se impôs durante a gestação, o parto e a alimentação preservadora da vida, nascida nas suas entranhas. Ou seja, enxergar em todo mundo esse potencial de mãe, de pai. Porque se a gente for pensar, né, eles vão ser mães e pais de alguém, e se você simplesmente imaginar que algum dia vai ter uma criança inocente ali naquele colo, ele vai amar essa criança, ele vai ter que cuidar dessa criança, já começa a mudar um pouco a perspectiva. Mas ela fala para você colocar, né, imaginar, e sempre tem esse tipo de visualização, né, quando fala para você criar empatia com alguém. Se tem duas pessoas, por exemplo, com a mesma conversa, uma você se estressa e a outra não, comece a imaginar a outra no lugar dessa, né, que você tem carinho, né, e você consegue ter uma conversa mais tranquila, e aí tenta colocar a outra de novo e ver as diferenças e por que existem essas diferenças, que essas diferenças são percepções suas, não tem nada, às vezes não tem nada a ver com a pessoa, né. A gente não consegue ter a percepção dela, o que a gente consegue é alterar a nossa forma de agir, a forma do outro não. Então isso é um exercício muito benéfico, né, para a gente se reposicionar. E aí o como, ela fala assim, ó: diante de agressões ou submetido a dificuldades pelo seu próximo, irritado ou cínico, perverso ou escravocrata, enfermo em qualquer hipótese, deve-se considerá-lo como se fosse a mãe em um instante de fraqueza ou cansaço, carente de carinho e de amizade. Ao invés da reação também agressiva, do repúdio ou indiferença vingadora, a paciência generosa, a oportunidade para a reflexão, a desculpa sincera, nenhum ressentimento, nem amargura. Esse comportamento libera-o do azedume, do ódio e do rancor, responsáveis por enfermidades que se infiltram com facilidade e que são difíceis de ser erradicadas. Então, vai partir, né? Primeiro você vai estar fazendo, é um bem que vai e volta, né? Porque, como o André Luiz falava, né? Quando acende a luz, o primeiro a ser iluminado é você, e quando você também emite algum sentimento de raiva, ódio, vai sair de você. O primeiro atingido é você. Então, o mesmo raciocínio aqui, né? E esse azedume, né? Que falou assim, essa emoção ruim, a raiva, que depois pode virar uma amargura e vira um estado, e é isso aí, vai ficar ali no seu corpo uma hora, né? Essa energia que não se movimenta, fica estagnada, vai te deixar doente, tá? Então, a primeira dica da Joana de Ângeles é isso. E qual é o objetivo? Qual o objetivo? Aí vem a sabedoria, né? Que é ver todos com bondade. Não há ninguém que não possua bondade interior. Isso é um dos princípios, até que eu já falei para vocês algumas vezes, da PNL. Sempre que uma pessoa se comunica com você de uma forma meio atrapalhada, você traz o princípio de que ela está querendo alguma coisa boa. É a mesma coisa quando a pessoa vai roubar, ela está pensando em botar alimento em casa, etc. Então você pensa, alguma coisa boa, ele está buscando felicidade.
Ele pode estar completamente equivocado, mas ele está buscando. Então a gente tem que partir desse princípio, para a gente conseguir começar a enxergar, criar uma empatia, enxergar aonde essa pessoa está querendo chegar e como eu posso ajudar ela, né? Então há nos refores da alma a presença de Deus como luz coagulada, aguardando os estímulos de fora, estímulos de fora, a fim de brilhar com alta potência. Estímulos de fora, tá? Então existe lá dentro. O que está faltando? Às vezes uma pessoa, você vê a vida de muitas pessoas que têm alguns distúrbios aí mentais, tudo, você vê que é uma vida às vezes muito sofrida, né? E às vezes falta alguém para simplesmente criar uma empatia, mostrar que se importa, para ele ver, pô, né? Porque ele está ali, né? Como a gente falou, a gente passou por todo aquele período, né? Instintivo, né? De evolução, como a gente entende no espiritismo, que a gente vem lá desde o animal, então a gente sempre com medo, sempre acuado, protegendo a vida, e a gente às vezes conserva muito isso, porque a gente passou agora há pouco tempo, eram impérios, né? Um dominava o outro, tivemos guerra e etc. Então essa pessoa, ela vem com um histórico muito grande de ter medo, e às vezes nessa encarnação ela está de novo na mesma situação, e às vezes é questão de alguém, sempre tem alguém, você pode ver em todas as histórias, sempre ou tem alguém na família, ou aparece alguém em algum momento que mostra, né, que demonstra carinho para essa pessoa, para tentar despertar esse início, esse Deus dentro de cada um, né, que está na nossa consciência, porque existe. E um ponto importante, pessoas agressivas que se comprazem em atormentar, produzindo sofrimentos, são portadoras de muitas dores íntimas que buscam disfarçadas sob a máscara da violência, da falsa superioridade, da alucinação. Ou seja, né, o tal do orgulho, né? A gente às vezes é violento, tem aquele comportamento padrão que acha que vai ser mais aceito, tudo porque a gente tem medo, né? Tudo porque a gente tem alguma inquietação, algum incômodo, não se sente à vontade nas situações, né? E acaba reagindo de forma agressiva, etc. Então a gente tem sempre que partir desse ponto, sabe? E aí fala aqui, da questão da sabedoria. Os sábios, em geral, têm muito isso, Trata-se de uma conquista de sabedoria poder penetrar na bondade latente dos seres, buscando sintonizar com esse estado de vida, ao invés de vincular-se apenas às manifestações exteriores, às suas reações defensivas agressivas, que são portadoras de vibrações mórbidas, portanto, desencadeadoras de muitos males que respondem pelos seus sofrimentos. Ou seja, né, a gente conseguir ler o livro e não só olhar para a capa, né? Conseguir identificar isso demonstra muita sabedoria, espíritos mais evoluídos. Tanto que a gente vê muitas vezes em André Luiz, algumas situações a gente vê espíritos extremamente, vamos dizer assim, diabólicos, né? Aqueles mais inteligentes que ainda estão do lado do mal, que isso acontece, né? A gente sabe que a moral não anda com a intelectualidade, infelizmente. E em muitos casos, você vê que existe uma certa uma paciência dos espíritos. Por que eles não agem logo? Porque muitas vezes tem espíritos extremamente elevados que conhecem aquele espírito ali maldoso e sabem que ele tem aquele bem nele e já tiveram uma convivência muito boa com ele. Em algum momento ele teve alguma emoção, um trauma muito grande e se revoltou, né? São caminhos, né? Como a gente falou, a gente está passando por uma crise agora, eu posso me revoltar, achei que Deus não é justo, tá todo mundo morrendo, o que é isso? Ou eu posso começar a interpretar essa dor, né? E o espiritismo ajuda muito nisso, né? Falando em reencarnação, falando nesse karma coletivo, né? E nesse tempo do sofrimento que a gente precisa para começar a compreender ele, né? Que se a gente, como eu já comentei até na última, se a gente tivesse tido um mês de pandemia, a gente já estava de novo do mesmo jeito, não teria mudado absolutamente nada. Então a gente está precisando desse tempo para refletir em coletividade. Pelo menos um mínimo coletivo tem que chegar lá, né? E aí isso vai passar, isso uma hora passa, é parte, né? Então é muito sábio você saber reconhecer o bem, mesmo naquela pessoa complicada, sabe? A gente conseguir lidar com pessoas de diferente cultura, de diferente, às vezes tem pessoas que são um pouco mais agressivas, mas a gente conseguir ver que no fundo ali tem uma intenção boa. Isso é muito visto em espíritos sábios, tá? Se vocês começarem a ler, é fácil de perceber. E aí, uma vez, né, que eu percebi, né, que existe alguma coisa boa, então eu tenho que retribuir esse bem. Né? Eu tenho que dar uma... Deixa eu só fechar aqui. Tem alguém ligando aqui. Deixa eu fechar aqui. Foi.
Desculpa, pessoal, ligaram no meio. E então, uma vez que eu percebo que existem coisas boas, isso pode ser simplesmente porque eu acordei, eu estou com saúde, etc. Eu tenho que pensar agora em começar a retribuir esse bem, esse seria o próximo passo. Então, o passo 1 seria ver o próximo como uma mãe ou como alguém que você goste, tá? A mãe é a figura melhor, mais parecida, que representa melhor o amor aqui no mundo. 2, percebendo, né? Mudando essa forma de ver, você percebe que todos têm bondade, né? Você começa a perceber isso. E depois, como tudo tem bondade, né? Você tem que começar a retribuir isso, né? Então, nesse estágio, cumpre acentuar o desejo de retribuir essa bondade, essa presença divina. A harmonia universal resulta da diversidade de formas, de expressões, de apresentações, em sutis processos de sintonia, de similaridade. Ou seja, existe uma sintonia em tudo que acontece aqui nesse mundo. Principalmente quando a gente vê de provas e expiações, aquele caminho que eu gosto de mostrar para vocês. Um dia você está aqui, né, vamos dizer que você está no meio do caminho, existe e você dá brecha. Tem alguns pensamentos ruins, aí vem um obsessor e está aqui te obsidiando. Mas em algum momento você já foi esse obsessor, certo? Então, quando esse obsessor vem aqui e se aproxima, é porque esse cara aqui está dando alguma brecha. Então esse obsessor é uma excelente ferramenta para você ver, pô, tem alguma coisa errada comigo. Tá? É assim que a gente analisa o sofrimento. Você olha e fala, eu estou pensando em alguma coisa, estou me aproximando de espíritos que não são, né, uma companhia interessante, porque de mim está partindo alguma coisa. Em algum momento, né, vamos dizer que você era obsessor, você vai ser passado a ser obsidiado. Então você vai ter a ajuda de algum obsessor, mas ao mesmo tempo você tem uma ajuda positiva. Alguém que fala, ó, Daniel, né, vem aqui dar alguns conselhos, né, e aí vai depender da minha sintonia se eu vou ouvir mais esse lado ou esse lado. E depois de um tempo eu vou estar aqui dando conselhos também, ou seja, você vê que essa cadeia toda se ajuda, né? Esse aqui trabalha porque esses aqui existem e todo mundo precisa da caridade para crescer. Esse aqui, né, tá aprendendo, tá se formando para chegar aqui, e esse aqui é uma ferramenta para mostrar pro do meio aqui, né, que existe algum problema. Ou seja, todo mundo tem, então existe uma sintonia, tudo faz sentido, né? Não sei se ficou claro, mas é isso. E aí o que é interessante, muito importante, na hora do passe, na hora de qualquer coisa que a gente for fazer, a intenção. Partindo da intenção, deixar crescer o desejo de devolver, por natural fenômeno da retribuição, a bondade, já então mais desenvolvida no seu mundo interior. Do pensamento à palavra, à ação, passo a passo, se agiganta a intenção, que se converte em realidade criadora, retributiva, desenvolvendo recursos de alta magnitude em derredor. Essa movimentação de energia positiva é saudável esforço para evitar-se o sofrimento ou dele libertar-se. Ou seja, né? Olha que interessante. Então, você deixa essa intenção crescer, né? Crescer como se fosse um desejo. Sabe esse desejo que a gente tem por comer doce, etc? Então, conforme se a gente alimentar essa intenção, é a mesma coisa. E aí ele vem, ó, partindo do pensamento, a palavra, a ação, passo a passo, se agiganta a intenção. Rimou, né? Mas aqui a ideia é o quê? Lembra que a gente falou já de condicionamento, né? Você fica ouvindo muitas opiniões, muitos pensamentos repetitivos na sua cabeça, e aí você começa a conversar sobre isso, e aí de repente você começa a agir de forma errada. Assim que começa uma briga, por exemplo, generalizada. Alguém começa a falar alguma coisa num time lá de um lado, outro time começa a falar outra, aí começa a discutir aqui, de repente cria-se um clima mental propício para isso, que foi sendo condicionado, e de repente tem um monte de gente em conflito. Isso vai devagarinho se espalhando, mas a bondade segue o mesmo caminho, essa intenção também. Então, se a gente começa a exercitar, a pensar sempre sobre isso, começa a conversar sobre isso, de repente a gente está agindo, e conforme esses pensamentos nossos vão, né, sendo transmitidos, mais pessoas começam a se contagiar com isso. O que aconteceu é que durante muito tempo a gente foi contagiado por muito medo, a gente sempre, você vê os tópicos ali procurados em YouTube, em Google, você vai ver temas não tão, né, mas a gente não tão, vamos dizer, enriquecedores, mas assim, com o tempo, tão edificantes, mas com o tempo isso tende a melhorar, e a gente tem parte importante nisso. Não é só entre nós essa conversa. A partir do momento que a gente está emanando pensamentos melhores, se você está andando na sua casa e tem alguém aí que não está interessado, uma hora você vai começar a influenciar. E se você vai em outro grupo de amigos e tenta puxar uma conversa um pouco melhor, você também vai conseguir influenciar. A gente não age só entre um grupinho fechado, e não deve ser assim. O Espiritismo sempre fala, você tem que se misturar, você tem que espalhar essa palavra. Né? Então o caminho, né? A escolha
do rumo a seguir depende do interesse imediato de resultados ou da lúcida preferência de frutos posteriores duradouros, mediante a renúncia do momento. Ou seja, sempre fala, né? Aquele renunciar aos prazeres imediatos, que é o que a gente vem buscando, né? Incessantemente, e começar a buscar esses prazeres mais duradouros que vêm com longo prazo, né? E a saúde moral, né? Que sempre a gente fala, que o moral não anda com o intelectual, né? Amor é sinônimo de saúde moral, e quem o possui elimina as geratrizes envenenadas que se expandem produzindo sofrimento. Ou seja, se eu tiver saudável moralmente, eu não vou sofrer, né? E isso, no livro dos Espíritos pergunta, né? Caracteres do homem de bem, onde fala de virtudes, né? O homem de virtudes. Por quem disso se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Lei de Deus, lembra? Lei natural, eu já falei para vocês sobre lei do progresso, etc, né? Se quiserem, acho que deve ter uma palestra aqui. Ah não, essa eu fiz ao vivo, algum dia eu faço ela aqui. Mas tem um capítulo do Livro dos Espíritos que fala sobre a lei natural. Ele é inteiro falando sobre a lei de Deus, né? Quebrando ela em 9 leis ali abaixo. Que a gente fala sobre isso, né? A lei da manutenção da vida, do progresso, da sociedade e assim por diante. Tem vários tópicos, né? E então, se eu respeito essa lei, mas principalmente, conhecendo, quando antecipadamente compreende a vida espiritual, né? Então, quando o meu ato, e aí a gente volta por anterior, né? O amor é sinônimo de saúde moral de quem possui e elimina as geratrizes envenenadas. Aqui da questão de você não buscar, né, o prazer no momento e esperar para depois, né? Plantar. Então, isso tem tudo a ver, né, com a questão de você conhecer a parte espiritual, porque se você não conhece, simplesmente quer aproveitar a vida, né? Como as pessoas falam, aproveitar cada dia como se fosse o último. Tem o lado positivo disso, mas se for pro lado bom, né, vamos dizer. Então, e isso tem algum sentido, depois, porque a gente pode pensar sobre isso, porque assim, a gente acaba, né, não respeitando, não estando presente no nosso dia, porque a gente sempre deixa para amanhã, né, então a gente acaba não ficando no agora, mas não é essa questão da euforia exagerada, e isso também trata aqui, tá? A euforia exagerada também é outro problema, porque plenitude não tem nada a ver com euforia exagerada, tem a ver com plenitude, ou seja, um estado de serenidade, né, é mais um nível alto aqui, mas mais sereno. Porque tudo que sobe acaba descendo demais. Porque aqui a impressão física é muito grande e você volta para baixo. Como uma droga que vicia, né? E aí quando você sobe, você desce aqui, mas subir de novo e assim fica, né? Por isso que a gente fica viciado em doce, fica viciado na parte sexual, fica viciado em tudo aqui nesse mundo carnal. Ninguém ama inerte, isso é muito importante. Dinâmico, amor induz a ação construtiva, responsável pelo progresso, objetivando sempre o bem, concentra suas forças nele e não desiste enquanto não lhe obriga a meta. Ainda aí permanece solidário, de modo a evitar que o ser pereça e tombe no desânimo. Ou seja, né, não adianta amar, né, e ficar, né, o Livro dos Espíritos fala muito sobre isso, né, você ficar inerte em algum canto lá, vamos dizer, isolado, falando que não, o amor é ação. Não fazer nada é fazer alguma coisa. Teve um caso até de uma mulher, uns tempos atrás, que ela foi esfaqueada e muita gente estava vendo da janela. E aí gritaram, a pessoa parou. Só que daí todo mundo, passou, foram para dentro e ela foi de novo, né? Acabou sendo assassinada, infelizmente. E quando foi perguntar, eu pensei que alguém tinha descido, eu pensei que alguém ia fazer, e ninguém fez nada, né? Então você vê esse não fazer, porque às vezes você não cuidar, por exemplo, da sua questão moral, e algum dia você vai cruzar com alguém que vai precisar de você, você não vai estar pronto. Você vai ter um filho, você não vai estar pronto para ser pai. Você vai aparecer um amigo com um problema, você não vai ser o melhor conselheiro para ele, né? Então a gente tem que se preparar, porque nossa vida foi planejada e a gente vai cruzar com algumas situações e vai da gente estar ou não preparados, né? Se a gente vai antecipar, resolver nossos problemas, ou se vai postergar. E Dharma, né? Dharma, que fala que é o controle, viver no Dharma, que eles falam muito, né? Sob a ação do amor, são processados novos mecanismos kármicos positivos que interrompem aqueles de natureza perniciosa, porquanto o bem anula o mal e suas consequências, liberando os infratores das leis, quando eles as recompõem e corrigem os mecanismos que haviam desarticulado. Ou seja, né?
como falou, você não precisa pagar com a dor, você pode pagar com amor, tá? Então a gente pode, através do amor, repor muitas ações ruins e vamos trabalhar, porque ó, a gente estava num mundo aqui que estava em guerra, a gente viveu em impérios mais anteriormente, então a gente não deve ter feito muita coisa boa não, então é bom trabalhar bastante para evitar essa dor, né? E aí ela fala num quarto tópico que é a compaixão, tá? Então a compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Isso aqui é do dicionário, tá? Então compaixão é eu me preocupar com a dor do outro, tá? Aí eu já cheguei num outro grau de empatia, né? Comecei a enxergar a dor dele e comecei a trazer como se fosse minha. E aqui um cuidado da Joana de Anjos aqui que ela coloca. Há um tipo de compaixão que, não resultando da ação dinâmica do amor profundo, pode ser perniciosa e até deprimente. Trata-se daquela que lamenta o sofrimento e descoroçoa quem o experimenta, como uma forma de aureolá-lo de desdita e abandono, de falta de sorte e de desgraça. Ou seja, uma revolta. Aqui, o que ela disse, na verdade, aqui como se você tratasse a compaixão, você tadinho, né? Acho que Deus não gosta de você, alguma coisa assim, né? O mundo não é justo, coitadinho. Não, nós como somos espíritas, a gente tem que entender e como a gente parte dos princípios do que Deus é bom, Deus existe, Deus é justo, né? E a gente parte do outro princípio que é a vida eterna, a reencarnação. A gente não sabe o que aconteceu antes dessa vida. Então, por mais que a soma dos fatores nessa vida pareça, nossa, que injustiça, como a gente parte desses princípios, a gente tem que ter certeza de que esse sofrimento tem algum sentido. Deus não vai punir ele pura e simplesmente sem motivo nenhum. Então a gente tem que ter compaixão partindo desse princípio. Então a gente tem que ajudar a pessoa a encontrar esse princípio, certo? E a compaixão, ela deixa muito clara a fragilidade humana. É de vital importância a compaixão no comportamento humano. Ela conduz a análise a respeito da fragilidade da existência corporal e de todos os engodos que a disfarçam. Ou seja, né, a fragilidade que a gente tem nessa vida, esses desejos que a gente está sempre caindo, essas expectativas que a gente está sempre criando, né, a gente fica escravo dessas coisas. E essa vida, ela é frágil, ela não tem importância. Você, morreu, parece que é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. É só mais um capítulo na existência, lógico, vai doer, vamos sentir falta, saudade, vamos. Mas aquele espírito, ele continua a caminhada dele. O espiritismo deixa isso muito claro pra gente, né? E a paixão pelo serviço. A paixão, aqui que é legal, lembrar a razão do sofrimento sempre, né? Faculta uma visão propiciadora de ações úteis, onde predominavam as sombras do desalento, do medo e do desespero em crescimento. Ou seja, a pessoa está com medo, em desespero. Você tem que mostrar para ela que na verdade aquilo é uma ferramenta, né? A gente tem que não, logicamente, mas explicar, por exemplo, colocar uma palestra, alguma coisa para ela ler, que isso tem uma razão e às vezes é uma questão de parar e raciocinar. Por quê? Porque o medo, ele congela a gente, às vezes a gente não consegue andar. E a gente tem que mostrar para ela e deixar claro que sempre existe uma razão. A gente tem que ter muita fé nisso, porque a gente acredita em Deus, que Ele é justo. Então existe um motivo para isso, sempre, né? E aí fala das ilusões, né? Sendo a ilusão um fator responsável por incontáveis sofrimentos, a compaixão desnuda. Ou seja, a gente tem diversas ilusões de que essa pessoa tem que ser minha o resto da vida, de que se eu pegar esses bens materiais, eu comprar esse carro, tiver essa casa, eu vou ser feliz para sempre. E você tendo essa visão da compaixão e o entendimento desse sofrimento, não é por aí, né? A questão, ela é mais relativa à parte moral, né? Tem alguma coisa que está acontecendo na sua vida que está deixando a sua consciência pesada. Alguma forma que você está agindo, algum emprego que você aceitou por uma situação determinada, um relacionamento que você não tá agindo da forma correta, e isso está te incomodando. Então a gente tem que buscar aí, não adianta comprar coisas, não adianta buscar outro tipo de distrações, vícios. A vida do espírito não tem nada a ver com isso. Você olha da perspectiva imortal, você não pode imaginar que você vai entrar aqui na carne para comprar carro e sair sem nada, né? Para comprar uma casa e sair sem nada. Existe uma questão moral que você veio trabalhar, né? E a compaixão é se importar com isso e auxiliar para que enxerguem isso. Olha que legal, a compaixão por si mesmo, amor
a si próprio. Faculta a visão realista, sem agressão, dos objetivos da existência terrena, impulsionando a compaixão pelo seu irmão, amor ao próximo, solidarizando-se com a sua luta e dando-lhe ao amigo a fim de sustentá-lo ou erguê-lo para que prossiga na marcha. Essa atitude, ao invés de produzir uma postura pessimista, cética, amargurada, resultante da morte da ilusão, alenta e engrandece, dando sentido e significado a todos os acontecimentos. Ou seja, quando eu matei a ilusão e a pessoa, né, ficou ali, nossa, mas então, né, tudo que eu fiz até hoje não serviu para nada. Não, na verdade, essa existência terrena vai te impulsionar e você precisa passar por essas dores, né? Tudo isso, e com compaixão a gente demonstra isso. A gente também, às vezes antes de entrar, com certeza, depois que entra no centro espírita também, mas a gente ao longo da vida a gente vem cometendo tantos erros até chegar onde a gente está hoje, e a gente tem que aprender com eles. Esse sofrimento tem um sentido, e a compaixão está em mostrar para essa pessoa, fazê-la refletir, entender que tudo isso tem um sentido. E por isso a compaixão se torna fator que faz cessar os sofrimentos como resultado natural dos outros passos, partindo da emoção para a ação. Ou seja, quando eu começar a agir com compaixão, aos poucos meu sofrimento vai cessando. E aí, uma última dica que é legal, parte de inovação, o incomum. Da mesma forma, os recursos espirituais e emocionais elevados devem ser canalizados para as atividades incomuns, superiores, as quais nem todos se atrevem a realizar. As ações incomuns variam desde contributos materiais valiosos, irrigados de amor e de ternura, até os gestos extraordinários do silêncio ante as ofensas, do perdão ante as agressões e do esquecimento do mal. Ou seja, a gente tem que buscar, como em tudo que a gente busca na carreira, etc., buscar aquele nível incomum de bondade, de caridade, etc. Tentar ser um empreendedor nessa área, vamos dizer. A gente não usa nossa criatividade para ganhar dinheiro, para diversas outras coisas. Tentar usar a criatividade. Como é que eu posso ser hoje mais humilde do que eu fui ontem, né? De uma forma inesperada. Alguém que me trata bem mal, hoje eu vou chegar e vou cumprimentar ele com um sorriso, vou mudar completamente a minha postura. Hoje eu vou fazer um trabalho legal, vou num orfanato, visitar umas crianças e vou me doar mesmo de forma diferenciada, de uma forma que eu nunca fiz. Ou seja, ser inovador na caridade, olha que legal, né? Isso estimula, porque a inovação estimula a gente nos negócios, na vida, etc. Né? Trabalhar a criatividade, a gente pode fazer a mesma coisa dentro da caridade. Então é basicamente isso, esse capítulo, tá? Então, os caminhos, basicamente, que ela fala, né? Então, retomando só, eu primeiro, né, olho o próximo, enxergo ele, alguém que eu amo, de preferência pais e mães, são uma sugestão porque, principalmente mãe, né, que é o nosso maior exemplo de amor aqui na Terra. Depois, a gente imagina, a partir daí, fazendo esse exercício, que todos têm dentro de si bondade. Isso, os espíritos sábios conseguem perceber a bondade, mesmo daquele cara mais cruel, ele parece mais maldoso, malicioso, existe uma bondade ali dentro. E como existe bondade em tudo, terceiro passo, como é que eu retribuo essa bondade? Né? Aumentando essa intenção de fazer caridade, né? Porque eu vejo essa bondade. E aí, depois vem a questão da compaixão, né? Então, começar a criar compaixão, começar a criar uma empatia, porque agora eu busco tanta caridade que eu vejo ali tem alguém com problema, eu tenho uma compaixão por isso. Essa compaixão, como eu falei, não é tratar ninguém como coitadinho, é empoderar as pessoas, explicar os motivos da dor e ensinar ele a sair dessa caminhada. E lembrando sempre para tirar da cabeça essas ilusões, todos esses bens materiais, etc., que a gente leva como verdade e que só vão levar a gente ao sofrimento. A gente acha que vai sair do sofrimento por ali, mas ali é uma areia movediça, porque na hora que você estiver ali, por exemplo, no leito de morte, tudo que você tem desse mundo terreno de apego, infelizmente, não vai permanecer, porque o mundo não é uma permanência, ele está sempre mudando, certo? E sejamos incomuns, né? Sejamos criativos no ato da caridade. Eu vou ler aqui o Evangelho e vamos vibrar, tá? Passei um pouquinho do tempo, para variar. Vou abrir aqui aleatoriamente. Vamos ver. Caridade com os criminosos. Deve achar que eu marco, né? A verdadeira caridade, aqui eu tô no Caridade com os criminosos, Elizabeth
Aqui é o capítulo... Deixa eu ver, que isso aqui não marca o capítulo não. É o capítulo 11. Caridade com os criminosos, não diz qual que é. Tem 13 e tem 14, tá? Capítulo 11, item 14. Caridade com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a commiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Ou seja, olha, caridade de novo, e falando sempre da questão da nossa responsabilidade quando a gente conhece a Deus, e às vezes o ignorante tem menos culpa do que nós, por falta de conhecimento. Não julgueis ou não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com o que julgardes, vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para com os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer faltas leves? Ou seja, aí vai no livro dos Espíritos, lei da sociedade, lei natural, existem muitas diferenças, então a gente não pode julgar, porque a nossa lei nem é a lei correta. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem o mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Deus consiste também na benevolência constante e em todas as coisas, para com o vosso próximo. Podeis também praticar essa sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Então a intenção aí, e essa caridade, como eu falei, pode ser numa simples conversa. Aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei do Cristo a que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós, para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com suas tendências. Aqui, ó, é uma coisa que eu falei, quando você está sendo obsidiado, por que estou sendo obsidiado? Então, esses espíritos menos evoluídos são ferramentas, e eles vão, provavelmente, numa fase de transição, infelizmente, para mundos primitivos, talvez nós, não sei, vamos ver, esperar o julgamento, que só Deus deve fazer. Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que se lhe aflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não é assim que devereis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado, e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele. Dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. É vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Perfeito, a colocação. É como uma vez na instituição lá do Instituto Brandes, meus pais têm, uma vez teve um rapaz que roubou um celular lá. Não interessa o nome, mas assim,
E foi legal, assim, porque inclusive os funcionários, foi bem instintivo de todo mundo. Falou, nossa, como é que a gente faz para ele voltar? Porque ele sumiu, né? E todo mundo estava preocupado em como é que faria para ele voltar lá. Não para ele devolver o celular, mas para ele voltar lá. Por quê? Porque é esse tipo de pessoa que a gente tem que ajudar. Né? Quando a gente vai por exemplo, o centro, vai chegar uma pessoa com cheio de problema, eu vou ficar, ah, meu Deus, né, vai embora, né, ficar, né, não, pelo contrário, vocês que tem que ver, né, essas pessoas que precisam de ajuda, isso que é para esse sentido o trabalho, e essas pessoas estão aí no mundo, às vezes estão na sua família, estão na sua casa, é algum amigo, né, e às vezes a gente não suporta essas pessoas e seriam essas pessoas que deveriam ajudar, né. Legal, então a caridade para com todos. Então, vou pedir para vocês agora se acalmarem um pouco. Deixa eu ver se tem mais algum nome. Pedir para vocês se acalmarem, sentarem na cadeira de forma confortável. Faça algumas respirações profundas. Inspira pelo nariz. Enche bem o diafragma, o peito e solta devagar. Inspira em 4 segundos. Segura 2. Solta em 4. Mais uma. Inspira em 4 segundos. Segura e solta em 4 segundos. Pedir para vocês irem relaxando as pernas, sentindo o peso do corpo nas cadeiras, no sofá, relaxando os ombros, pescoço, os músculos da face. Vou pedir para que vocês foquem agora no topo de suas cabeças. O mentor espiritual de vocês vai se aproximando. Eu quero que vocês sintam esse passe. Ele canaliza essa energia que vem do alto. Esse fluido cósmico universal. Que a partir do seu mentor entra no seu chakra coronário, no topo de suas cabeças. E se espalha por todo o seu corpo. Cabeças, pescoço, ombros, tronco, braços, pernas. Essa energia vai circulando por todo o seu corpo. Vai desfazendo todos esses acúmulos energéticos. Essa energia vai se expandindo pela sua aura, desfazendo formas, miasmas, pensamentos. Esse seu corpo emocional, mental, vão sendo todos limpos. Vai ficando só esse pensamento em Deus, esse pensamento que está de acordo com a sua consciência. Vamos agradecendo por esse passe. Como a gente percebeu esse bem, como ensinado, agora é hora de retribuir. Vamos expandindo essas energias. Elas vão tomando conta de toda a sala, todo o quarto, cozinha, banheiros, cada cantinho da sua casa vai sendo tomado. Vão sendo limpas essas egrégoras, essas formas, esses miasmas, esses pensamentos. Vão fechando qualquer tipo de portal em 1, 2, 3. Vamos levantando as proteções da casa, as laterais sobem em aço em 1, 2, 3, o piso em aço em 1, 2, 3, e a gente vai fechando essa construção com uma cúpula de aço em 1, 2, 3. Vocês vão aí só mentalizando essas proteções. Vamos deixando o Evangelho aberto.
casa protegida. Vamos expandindo essa luminosidade por todo o bairro, por toda a cidade, por todo esse país. Vamos nos unindo a outros focos de luz, expandindo por outros continentes. Esse globo fica todo tomado dessa luz dourada, que se intensifica naquelas áreas mais escuras. Cumprimentamos a esses seres de escala mais crística. Cumprimentamos ao nosso Pai Jesus, nossa Mãe Maria. Pedimos para que nos acompanhe nessa vibração. Vibramos por todo esse planeta, por toda a natureza, pelo equilíbrio ecológico. Vamos vibrando por todos os países. Uma vibração especial por seus governantes, para que tomem as melhores decisões. Vamos vibrando em países, situações mais complicadas, Venezuela, Síria, Líbano, alguns da África que a gente não chega a ouvir falar. Vibramos pelo nosso país, pelos nossos governantes. Pedimos para que Ismael, nosso mentor, se aproxime, ilumine seus pensamentos. Vibramos pela Amazônia, pelo Pantanal, por todas essas regiões que vêm sendo desrespeitadas. Vibramos por aqueles que continuam com esse desmatamento, para que sua consciência desperte. Vibramos por todos que estão sofrendo com essa pandemia, seja com o vírus, seja com as consequências financeiras, sociais, estruturais. Vibramos por todos esses. Vibramos pelos que ficam na linha de frente, expostos ao vírus, trabalhando sem parar, as equipes médicas, os serviços básicos essenciais, o pessoal que faz limpeza, que faz segurança. Vibramos por todas essas instituições e casas religiosas que estão aí trazendo algum alento para quem está em dificuldade, trabalhando esse lado emocional, trabalhando as necessidades básicas. Vamos vibrando pela nossa casa bendita, Farol de Ismael, que vai retomando suas atividades, vai ampliando, com muita responsabilidade, sempre respeitando a lei, mantendo o distanciamento, mas ao mesmo tempo cuidando desse lado tão importante que é o emocional e espiritual, que muitas vezes é mais atingido do que o próprio financeiro. Vibramos por todos os trabalhadores, para que permaneçam em saúde, inclusive os que não podem trabalhar agora, que com certeza estão sentindo falta, mas por serem do grupo de risco não podem. Vibramos por todos os nossos atendidos, vocês aqui da live, cada um sinta essa vibração. Vibre por alguém especial também que tem em mente. Eu vou vibrando aqui por Ana Beatriz Moreto Bortolato. Receba todo o nosso carinho. Vibro também por Demétrio Mancilha. Receba as melhores energias, Demétrio.
Eu vibro também por Kátia Hirose. Não sei se essa é a pronúncia exata, Suzette, mas mentaliza ela aí, que ela receba as melhores energias. Vibramos por Giacomo Marquese, para que ele continue firme no tratamento, na recuperação. Vibramos por todos esses que desencarnaram, pelos que estão em TI. Podem mentalizar aí alguém que vocês tenham, mais próximo, que ele vai receber esse passe, vai receber essa energia. E agradecemos a Jesus, a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre e Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, pão esse do corpo e do Espírito. Perdoa, Pai, as nossas dívidas à medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, assim seja. Obrigado, pessoal, obrigado pela companhia. Fiquem com as melhores vibrações. Lembrando que nesse sábado ainda temos agendamento, tá? Eu não sei agora o telefone, não tenho fácil aqui, mas é com o Roberto, tá? Qualquer dúvida podem chamar a gente no Face também. Fiquem com Deus, um abraço, obrigado pela companhia, pela paciência. Tchau, tchau.